paz do Senhor, amém? É muito bom estar aqui com vocês. Nós vamos celebrar o Senhor nessa noite, amém? Amém. Quantos estão preparados para isso? Só levanta a sua mão, amém? Quando você levanta a sua mão assim e fala, eu estou preparado, você diz assim, eu vim adorar o Deus do universo, eu vim exaltar o Senhor da minha vida, e eu não vou poupar esforço algum, porque Ele já está aqui, e Ele merece muito mais do que o nosso canto, do que a nossa leitura, do que qualquer coisa. Ele merece a nossa vida, Ele merece o nosso coração, e é isso que vamos entregar a Ele nessa noite, amém? Eu tenho certeza que Ele já está aqui entre nós, e você está aqui para cultuar, para celebrar o nome dEle, e é isso que eu quero te convidar a fazer nessa noite. Eu queria saber se nós temos visitantes. Só levanta a mão assim se você nos visita. Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Daqui a pouquinho vocês vão receber um abraço, que a gente chama abraço de quebra-costela. Você vai sentir até uma dor assim, mas é abraço santo, isso aí é bom. Queria desejar que Deus abençoe você também, que nos acompanha pela internet. Esse aqui é o Grupo Voz e Vida. Nós não somos mais só de Suzano, né? Temos várias cidades aí envolvidas, mas tem gente de Jundiaí, de Suzano, de Ipoá e de Poá, só isso. Esse é um grupo que a igreja já conhece e a gente se reúne para cantar basicamente aqui. Nós já existimos já quase 10 anos, né? Mas a gente canta mais aqui na nossa igreja. E é muito bom estar aqui. Eu gosto muito de trazê-los aqui. De vez em quando eles vêm aqui para cantar conosco e para adorar o Senhor. Eu espero que essa noite seja uma noite especial para vocês, da mesma forma que está sendo para a gente aqui. E que vocês sejam abençoados pela música, pela leitura da palavra, pelas orações, por tudo que vamos cantar. Que Deus os abençoe em tudo. Amém? Eu quero orar com você e pedir para que você feche seus olhos. Nós vamos entrar na presença do Senhor agora. Ele já está aqui entre nós. Pai, como é bom estar na tua casa, como é bom estar aqui. Como é bom render graças ao Senhor, como é bom dizer que o Senhor é santo, poderoso, único, digno de receber a nossa adoração. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai, e nós queremos provar a nossa gratidão com a nossa vida, com o que os nossos lábios vão cantar agora, com aquilo que nós vamos declarar ao Senhor, com tudo que a gente vai viver aqui nessa noite. Nós queremos ofertar ao Senhor, que o Senhor aceite esse tempo de adoração. Nós estamos aqui porque te amamos, Pai, e queremos louvar ao Senhor, bendizer o teu santo nome. Pedimos a tua presença aqui, que seja marcante nas nossas vidas, que em todos os momentos desse culto, ó Pai, o Senhor fale conosco e o Senhor receba a nossa adoração também. Que o Senhor cure vidas aqui nessa noite, salva vidas aqui, restaura corações, famílias. Nós te pedimos isso porque cremos que o Senhor pode fazer isso, ó Deus. Na verdade, só o Senhor pode fazer isso, Pai. Não há outro como Tu, e por isso nós estamos aqui também, para dedicar ao Senhor as nossas vidas, os nossos corações. Marca, Senhor Deus, essa noite com a Tua presença. Marca os nossos corações, marca a nossa vida, Senhor Deus. Faça de hoje um marco nas nossas vidas, que seja um marco de decisão, de mudança, de metanoia, Pai, para cada um de nós. Pessoas aqui possam ser restauradas, revigoradas, as baterias recarregadas, Senhor Deus. Talvez alguém aqui entrou e esteja abatido, aflito. Eu te peço para que o Senhor transforme nessa noite, pelo poder do Teu nome, ó Pai. É muito bom estar em Tua casa, é muito bom poder render graças ao Senhor. Fique aqui conosco, Pai, aceita a nossa adoração, aceita o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Se você souber cantar essa música, cante com a gente. Não há
pode, Senhor. O Senhor é bem-vindo aqui no nosso meio. Enche este lugar, ó Pai, com a Tua presença, com a Tua glória. Para Ele mesmo, Ele já está aqui. Aleluia, 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 aleluia. Nós começamos um pouco diferente o nosso culto, mas é tão bom sentir a presença de Deus. Amém, amém. Irmãos, antes da gente se abraçar, aquela coisa toda, eu só queria deixar um avisinho para vocês. A filhinha da Aline ainda está no hospital. E uma das formas que a gente tem de abençoar aquela família é comprando a revista que a Aline, da qual a Aline é diretora. Ela é diretora da revista Movimento Gospel, é uma revista evangélica. A nossa irmã é a diretora e a filhinha dela ainda está no hospital, inspirando muitos cuidados. E a venda dessa revista é uma forma de abençoar essa família. Se você puder comprar no final da celebração, o valor é R$3. Você pode comprar mais do que uma, e você pode comprar uma e dar um outro valor, mas abençoe essa família, eles precisam muito. Amém? Amém. Quando você for orar nas suas orações, lembre da Aline. Agora sim, é o momento da gente abraçar. Você que está nos visitando, você vai receber agora o abraço quebra-costela. Pode sair do seu lugar, cumprimenta quem está próximo a você, dá um beijo, um abraço. É muito bom estarmos juntos aqui em comunhão e adoração. Vamos louvar ao Senhor.
Aleluia. Nós vamos cantar uma música agora que acho que você conhece. Lembra? Toda língua confessará que és o Rei da glória. Você lembra dessa música? Lembra, né? Glória e honra. Quantos lembram, irmãos? Levanta a mão. Amém. Não vamos cantar sozinho, então. Vai ser bênção. Vamos lá. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra
se assentar. Glória a Deus. Vocês conseguem se conter diante de um cântico desse? Eu não consigo. Queridos, cantar e louvar o Deus que está presente, a vontade é de colocar o rosto em terra. Lá em Filipenses 2, de 5 a 11, fala no hino cristológico, e no final disse: todo ser, nos céus, na terra, embaixo na terra, toda língua confesse. É divino o que a gente faz aqui, é para o Senhor. É verdade. A gente às vezes não se dá conta da presença do Senhor. Cantamos, mas Deus está presente. Ele merece o seu louvor. Ele é o teu Criador. Isso me faz, queridos, eu até coloquei no boletim, depois vocês leiam na pastoral, está em 1 Reis 17, a história de um grande servo de Deus chamado Elias. Ele está no ribeiro de Querite, sabe, e Deus seca o ribeiro. Está bem bom ali, comendo, bebendo, de graça, fast food, entregue por corvos, urubus, não é? Carne. E Deus disse: vai procurar uma mulher que está morando numa terra distante, e você vai chegar perto dela e dizer assim: você vai me alimentar. O lugar é Sarepta. Sabe, queridos, ele chega e é uma seca, uma dificuldade. Quem já andou no sertão nordestino em plena seca sabe o que é seca. Se alguém já foi nos desertos do Saara, em algum lugar, sabe o que é seca, baixa umidade, pobreza. E a mulher está passando fome. E ele disse: olha, eu quero água. Ela: toma um pouco d'água. Ele disse: agora eu quero que você faça. O que é que você tem aí? Ele disse: eu tenho farinha, vou fazer um pouco, vou comer com meu filho, depois a gente vai morrer. Aí ele diz assim: ó, meu Deus está dizendo, você faz primeiro para mim. Você faria primeiro para um estranho que chegou na tua casa? Mas era Deus que estava mandando. Sabe o que aconteceu? A farinha, a palavra que Deus deu para ela, a farinha da vasilha não se acabará, o azeite da botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Deus diz para a gente, eu estou aprendendo essa lição também, porque às vezes a gente vive uma vida cristã aguada, sem gosto. Deus diz: faça primeiro para mim. Dê o seu melhor para mim. E prove. Às vezes, a nossa tendência como pessoas, como humanos que somos, vamos resolver primeiro as minhas coisas, e depois o que sobrar eu dou para Deus. Eu já cometi muito esse erro. E às vezes não dá, queridos. A gente peca. Me faça o bolo. E a mulher fez, eu creio, ela não fez sorrindo. Eu acho que ela não fez sorrindo. Ela deve ter feito em obediência, mas com o coração apertado. E Deus cumpriu sua palavra. Precisamos aprender a ter coragem de obedecer a Deus e fazê-lo com amor. E crer que Ele é sustentador de todas as coisas. Eu não sei se você está vivendo em crise. Eu também passo crise. Todos nós passamos dificuldades. Mas creia que atrás de cada ordem de Deus sempre é uma promessa a ser cumprida. Amém? Creia. Nesse momento em que você vai dar das primícias para Deus, faça em obediência a Ele. E como está em Malaquias 3, 10 e 11, eu vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Enquanto vamos louvar, queridos, obedeça ao Pai
e dê o seu melhor. Estou aqui, mas não quero pedir. Estou aqui, mas não é pra clamar de joelhos. Estou diante de ti. Ouve, ó Deus, o que eu vou te falar. Já vivi muita desilusão, mas venci. Segurando em tua mão, eu percebi que cuidaste de mim bem mais do que pedir. Eu só quero agradecer, nada mais que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Senhor, já vivi muita desilusão, mas venci. Segurando em tua mão, percebi que cuidaste de mim bem mais do que pedir. Agradecer, nada mais que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Eu só quero agradecer, nada mais que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Que sou, ainda serei, porque já lutei e tive vitória. Porque já eu só quero agradecer, nada mais que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Eu só quero agradecer. Você pode dizer isso? Nada mais o que nem imaginei. O que você nem imagina, Ele pode te dar. Não consigo entender, mas eu posso agradecer. Você pode agradecer hoje. Enquanto a gente espera as crianças de 3 a 12 virem aqui à frente, todas elas. Enquanto elas vêm, diz a palavra do Senhor em 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor que gordura de carneiros. Obedecer, queridos. Obedecer. Obedecer. Vamos orar pelas crianças agora e agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas. Deus querido, muito obrigado.
Porque a tua presença em nós é capaz de mudar nossa história. A tua palavra em nós corrige o nosso caráter. Ajuda-nos a obedecer, Senhor Deus, sem temer. A ofertar, Senhor Deus, sem reter. A dar um passo de fé sem duvidar, Senhor Deus, e a crer que Tu vais mudar a história da nossa vida. A única coisa que Tu pedes de nós é obediência. Abençoa cada dizimista que veio aqui à frente, em obediência e amor à Tua palavra. Abençoa cada criança que veio à frente, já se preparando para seu culto, seu encontro contigo. Que Tu hoje à noite, Senhor Deus, tenha liberdade em meu coração, em nossos corações, para curar, Senhor Deus, libertar, Senhor Deus, levantar, dar emprego. Ó Senhor Deus, tantas pessoas nessa época estão passando dificuldades, mas elas querem Te obedecer, Senhor Deus, e descansar no Teu amor. Ajuda-nos a fazer Tua vontade. Abençoa nossa igreja. Faz-nos, Senhor Deus, cada dia mais obedientes em Ti. Eu peço essa bênção sobre todos nós, sobre as crianças, no nome de Jesus. Amém. Amados, agora nós teremos um momento de interceder. Nós passamos por muitas lutas, e eu digo nós porque eu também passo. E existem alguns momentos que a gente não tem onde se agarrar. Em alguns momentos o seu plano financeiro já não tem mais para onde correr. Em alguns momentos, o exame que você fez de saúde não tem a quem recorrer. Não há médico, não há tratamento. Em alguns momentos, os seus sentimentos, você não tem um psicólogo para correr. Mas em todos os momentos, nós temos um Deus que podemos dobrar os nossos joelhos, que podemos clamar a Ele, porque em todos os momentos Ele nos ouve e Ele é fiel para nos responder. E eu quero contar um testemunho para vocês, bem rápido. Quando eu fui me casar, eu recebi um salário da igreja a qual eu fazia parte, só que todo esse salário era entregue na missão, porque nós morávamos na missão, então era para custear alimentação, moradia, enfim. E quando eu fui falar com a pessoa responsável pelo meu ministério, ela disse assim: eu não entendo. E nós estávamos de frente para a Bíblia, assim, e ele disse: eu não entendo. Como que você vai fazer isso, cara? Porque você não tem condições de se casar. Isso é loucura. E ele pôs a mão na Bíblia e falou: eu não entendo a Bíblia assim. Você precisa ter condições. E ele retirou a mão da Bíblia e eu pus a mão na Bíblia. E disse assim: mas eu creio assim. É diferente entender Deus e crer em Deus. Um momento meu e de Priscila, eu me lembro que Priscila disse assim: Wesley, a gente só tem um hambúrguer para comer. Eu falei: um para cada um? Ela falou assim: não, é um para rachar para os dois. E eu fiquei quieto na sala. E aí você, Roberto, você e Cláudia chegaram em casa com uma bolsa desse tamanho, que tinha todos os tipos de carne, todos os tipos. Eu não orei, mas Deus sondou o sofrimento do meu coração. E o que eu quero dizer para você é isso: talvez você não tenha nem forças para orar, mas Ele é fiel para sondar o teu coração.
Pai nosso que estás nos céus, ó Senhor, ó Criador do universo, soberano Deus, é a Ti que nós clamamos nesse momento, por cada um que sofre, Pai. Pai, nós clamamos por Júlia no hospital. Nós clamamos pelos nossos irmãos e irmãs que passam por lutas aqui, Senhor Deus, contra enfermidades. Nós clamamos a Ti, ó Deus do universo. Nós clamamos a Ti, ao único e soberano Deus. Manifeste sobre nós nesse momento. Nós clamamos a Ti, ó Deus, pelos irmãos que passam por problemas sentimentais, problemas familiares, aquele casamento que não está, Senhor Deus, segundo o Teu querer, a Tua vontade. Clamamos, ó Pai, por aqueles que têm passado por lutas financeiras, mas entendemos, ó Pai, que o Senhor é Deus, Deus sobre todas as coisas. Pai, nós pedimos para que o Senhor manifeste sobre nós, ó Pai, com Teu Espírito Santo. Nós clamamos, Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar. Nós oramos, ó Pai, pelos nossos amados que estão assistindo pela internet. Ó Pai, nós oramos, Senhor, crendo no Senhor. Pai, nós pedimos não somente a cura, mas Te pedimos um milagre, Pai. Oh Senhor, manifeste os Teus milagres no nosso meio. Alimenta a nossa fé, ó Pai. Alimenta a nossa fé. A Sagrada Escritura diz que o Evangelho não é só de palavras, mas é o poder de Deus. Pai, nós clamamos a Ti. Manifesta Teu poder, ó Pai. Cura-nos, sara-nos, socorre-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, Pai. Oh Senhor, é a Ti que descansamos o nosso sofrer. E é em Ti, Pai, que queremos um dia testemunhar que vencemos em Cristo Jesus. Oh Pai, nós oramos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Eu não posso fugir do Teu Espírito, nem ficar distante do Teu amor. Se eu subir até o céu, se ao abismo eu descer, sei que ali Tu estás, mesmo se eu tomar as asas da alvorada,
Márcio, ministrar aos nossos corações. Que Deus abençoe a sua palavra. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Bom, se você estava viajando de férias e voltou recentemente, meu nome é Márcio, estou há 20 dias aqui na Igreja Batista Jardim das Indústrias, a convite do pastor e da liderança, para trabalhar com a juventude da igreja. Eu estou me ambientalizando a igreja, conhecendo as pessoas aos poucos. Nos perdoe se trocarmos os nomes, se a gente confundir alguns nomes, mas com o convívio a gente vai melhorar isso, ok? Estamos conhecendo a cidade também. São José é muito grande para mim, gente. Sim, para ir até, eu fui me encontrar com o Marquinhos, eu quase me perdi na Dutra. Esse lance de entra e sai, passa por cima, por baixo da Dutra. Vai demorar para eu entender esse negócio, mas eu vou conseguir, ok? E na quarta-feira, o pastor Kellner me convidou para almoçar. Ele falou: Márcio, vamos lá no Machixe. Fiquei: Machixe, pastorzão? Que papo é esse? Seu Machixe. Vamos comer baião de 2. Gente, que negócio bom aquele. E no mesmo dia, o senhor Gabriel Videira, junto com o Felipe, a irmã Cátia, o irmão Pedro, me levaram para comer o lanche ali no Labrasa. E, gente, que coisa boa. Gente, São José é incrível. Logo, logo, vou pedir para vocês me convidarem para programas fitness, porque eu vou precisar. Na verdade, eu já estou meio que precisando, né? E o fato é que eu estou há 20 dias aqui, com a minha esposa Joyce, com a minha filhinha Carol, e eu só peço uma coisa da Igreja Batista no Jardim das Indústrias, que cada um de vocês separe um espacinho bem pequeno no coração de vocês, nem que seja um quarto escuro aí no coração de vocês, para a minha família, tá? Porque saiba que essa igreja já está no meu coração. Conheço ela desde a Praça Flamboyant. Eu estive na posse do pastor Marcos Davi aqui. Foi meu pastor em Suzano. E eu agradeço muito à igreja por ter recebido não só a mim, como a minha esposa. Minha filha é bagunceira, mas ela é um amorzinho. Fique em paz. Estou aqui umas 2 ou 3 vezes por semana em São José e venho conforme a necessidade, tá ok? Então, meus irmãos, aqui na igreja tem o meu número, tem meu contato. Eu vim e faço essa viagem 2, 3 vezes por semana para cá, por convicção daquele que me vocacionou para o ministério pastoral. Gosto de gente, gosto de molecada, gosto de adolescente, gosto de jovens, e entendi que Deus me arrastou para cá, trouxe eu aqui para estar com vocês, fazer parte da família Ibage. Ok? Pastor Marcos Davi está de férias, desfrutando de suas férias, e hoje a missão de compartilhar a palavra de Deus ficou comigo. Não é uma das missões mais fáceis você pregar num púlpito que Marcos Davi prega todos os domingos. E depois da incrível exposição do pastor Kel na semana que vem, eu espero que Deus me dê graça
para compartilhar com vocês algumas experiências, ok? Eu tenho pedido a Deus que Ele, quando eu estou pensando e orando, pedindo, estudando e meditando para compartilhar a palavra, para fazer um sermão, eu tenho pedido para Deus que esses sermões não tenham origem em gabinete. E o que eu vou compartilhar com vocês é fruto da observação das pessoas e como elas encaram e enfrentam seus problemas, e como eu vivi os meus problemas, e como nós, enquanto igreja, nos compadecemos um do outro no enfrentamento de nossos problemas. Eu tenho pedido muito a Deus que as minhas reflexões bíblicas partam das pessoas, de caminhar com as pessoas, de conhecer e me envolver com as pessoas, não numa mesa, num ar-condicionado tranquilo. Como diz o pastor Nino da Igreja Batista César de Souza, a teologia que nós construímos a partir da caminhada da vida, do chão da vida. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Graça e sofrimento. Infelizmente, nós temos nos deparado com a teologia da grande mídia, que é impossível e não pode ser aceito que um cristão padeça em sofrimento ou passe por problemas. O fato é que a vida cristã, ela é uma vida que não tem como nós escaparmos do sofrimento. Nós temos o mundo como é mal, nós temos o sofrimento do mundo, do próximo, e nós temos o nosso próprio sofrimento, o nosso drama pessoal. E normalmente nós questionamos a Deus, por que estamos sofrendo, Deus? Por que do sofrimento? E questionamos na mesma medida que nós somos questionados, enquanto cristãos, por céticos e ateus. Ei, você crente, por que o mundo sofre tanto? Por que você sofre? Por que eu estou sofrendo e você vem dizer que existe um Deus? Que Deus é esse que permite o sofrimento e o mal? O fato é que nessa noite, o que eu gostaria de compartilhar com vocês e desafiá-los é girar a chave e mudar um pouco das perspectivas dos nossos questionamentos para Deus. Então, em nome de Jesus, nessa noite, eu desafio você e me desafio a não mais perguntar por que Deus estou sofrendo, mas o que o Senhor Deus quer me ensinar com esse desafio. Deus, qual é a transformação que o Senhor quer promover na minha vida? Qual é a lição que o Senhor quer trazer para a minha realidade? Esses questionamentos pautaram a vida dos apóstolos, principalmente de Pedro e Paulo. Eu penso que se eles não tivessem enfrentado todas aquelas lutas que eles enfrentaram, qual era o legado teológico e o legado cristão que eles deixariam para nós? Então a gente faça um exercício mental aí com você. Traga a sua memória, lembre o maior desafio que você teve que enfrentar na sua vida, a maior luta, o maior problema que você enfrentou, um diagnóstico, um desemprego que parecia que não ia terminar. Agora responda para você mesmo, o que seria de você se você não tivesse vivido essa experiência? Você seria a mesma pessoa? E Pedro, nós vamos ler a carta que ele escreveu, que nós chamamos de a carta da esperança. A carta da esperança fala de sofrimento. E Paulo, ele escreve também uma carta chamada Carta da Alegria, que fala mais de provação, Filipenses. E aí a gente se pergunta, por que Pedro e Paulo apanhavam, saíam cantando, eram presos e saíam comemorando? Qual era a perspectiva que Pedro e Paulo tinham do sofrimento e o que eles passavam por meio do sofrimento? Pedro e Paulo, eles sabiam exatamente o que a provação provocava e transformava eles. Eles sabiam quem era a resposta deles, quem era a resposta para o sofrimento deles. Pedro e Paulo, eles sabiam exatamente para onde eles estavam indo, que era para o céu. E Pedro e Paulo, ambos, tinham clareza que se o Mestre Jesus, o Mestre deles, sofreu, porque eles não poderiam sofrer por amor ao Evangelho. E isso se estende a nós.
se Jesus Cristo, o Mestre, Pedro, Paulo, sofreram por amor a esse evangelho, que nós pregamos todos os domingos aqui, porque eu e você não podemos sofrer também? Girando a chave, o que o Senhor quer promover de mudança em nossas vidas? O que o Senhor quer promover de transformações em nossas vidas? O que Deus quer nos ensinar? O que Deus quer ensinar a você com o seu problema que você está travando? O que Deus quer me ensinar com esse drama pessoal que eu estou passando? Nós vamos nos conhecendo e, à medida que nós vamos nos conhecendo, eu vou contar algumas histórias da minha família. E muito obrigado. E eu queria contar a história de um importante membro da minha família. Deus, Ele agraciou minha família com muitos sobrinhos. Eu tenho muitos sobrinhos. Eu tenho a Esther, de 12, a Bruna, de 5, eu tenho o Caio, que é esse que está na foto, com 5 anos, e eu tenho a Rebeca, que mora lá na Boa Terra, e ela tem 4 anos. E desses todos, o Caio, ele nasceu com uma certa exigência. O Caio nasceu com uma necessidade maior de ser amado e de ser submetido ao carinho do que os outros. O Caio nasceu diferente do que os outros. E a grande luta da minha família, não só do meu irmão e da minha cunhada, o meu irmão é casado com a irmã da minha esposa, ok? 2 irmãos, 2 irmãs. É tipo assim, a sogra era boa, então vamos compartilhar, vamos dividir. E meu irmão chegou primeiro, né? Ele falou, não, vai, pode namorar que a sogra e o sogro é bom. E o meu irmão e minha cunhada tiveram o Caio. A grande luta da família hoje, o grande desafio da nossa família é o Caio. É o meu sobrinho Caio. O Caio, ele nasceu com um espectro do autismo. E a grande luta do meu irmão e da minha cunhada é fono, terapia, esportes adaptados, psicólogo. E eles passam a semana inteira, em muitos dias, investindo tempo e todos os recursos deles no Caio. E o tratamento não é barato. Há um sofrimento? É óbvio que há um sofrimento. Foi planejado? Não foi planejado. Há o sofrimento. Mas onde está a graça de Deus no meio disso? A graça de Deus, ela está num professor da rede pública de ensino que cuida dele como se fosse o filho dele. A graça de Deus está em qualquer esboço de sorriso dele, porque antes ele não interagia, agora ele interage. A graça de Deus é a família entender que essa é a nossa luta e nos unirmos. A família unida é a graça de Deus. Aí Deus é extraordinário. Quando a gente pede para ver graça no meio do sofrimento, Deus é extraordinário. Aí Ele ilumina a minha sobrinha mais velha, a Esther. E aí no dia 2 de abril, ela vai nas redes sociais, 12 anos, meus irmãos, e escreve o seguinte texto. Autismo. Faz 3 anos, mais ou menos, que essa palavra está na minha família. Muitas conversas, discussões, todos os dias sobre esse assunto tão falado. Em 2011, Deus trouxe para a nossa família o Caio, menino esperto, carinhoso e muito destemido. Ele estava em cima do guarda-roupa. Adora brincar de coisas arriscadas. Às vezes ele fica meio irritado, mas isso é normal dele. Logo, logo ele já está rindo e brincando novamente. Caio ainda não fala e não compreende algumas coisas que não são do jeito que ele quer.
mas nós sabemos lidar com isso com muita paciência. Caio já sabe a ordem das letras do seu nome, comer sozinho e às vezes precisa de ajuda, mas tudo bem. Já sabe quais são as cores e diferenciar figuras. Ainda está em fase de tratamento. De vez em quando precisamos comer algumas coisas escondidas dele, porque ele não pode com glúten nem lactose. Enfim, hoje é um dia muito especial, não só para minha família, mas para outras também com o mesmo probleminha. Feliz dia 2 de abril, dia da conscientização do autismo. Tem um teólogo chamado Henry Nouwen, que ele escreveu um texto inteiro baseado no Salmo 30, um livro inteiro. E nesse livro, ele desafia todos nós a transformar o nosso pranto em dança, como está lá no Salmo 30. Meus queridos, toda vez que esse menino sorri, Deus está chamando a gente para dançar. Toda vez que ele esboça um sorriso, que ele esboça qualquer som, Deus está chamando a minha família para dançar. Dance, porque o seu pranto vai ser transformado em dança. Há sofrimento? Há sofrimento. Mas a graça de Deus é perceptível em várias situações no meio desse sofrimento. Porque a graça de Deus está no meio do sofrimento, no seu e no meu sofrimento. Não pense que Deus não está do seu lado. Não pense que Deus está alheio. Nós estamos falando sobre promessas, as duas grandes promessas na nova aliança. A primeira proferida pelos próprios lábios do Senhor Jesus. Eu estarei convosco todos os dias. E aí, em Atos, um anjo diz o seguinte: vocês estão vendo, esse que subiu, voltará um dia da mesma forma que ele subiu. E em breve ele voltará para buscar vocês e sanar todo o sofrimento. Duas grandes promessas, Mateus 28, Atos 1. Eu estarei convosco todos os dias. E esperem, porque esse que subiu vai voltar para te buscar. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, por gentileza, carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada nos últimos tempos. Nisso vocês exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Verso 8. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas
que até os anjos anseiam observar. Amém. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado porque estamos diante da inspiração do Senhor, e que em nome de Jesus, ó Pai, o Teu Espírito Santo fale conosco, nos ensine lições preciosas no meio do nosso sofrimento. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos diante de uma carta. Lá no capítulo 5, a gente consegue perceber que essa carta foi escrita em Roma. Pedro estava preso, e o momento em que ela foi escrita, o imperador romano era nada mais, nada menos do que Nero. E Nero era o seguinte, Nero ele era tão mau, ele era tão terrível com as pessoas e com os cristãos, que ele não tinha ninguém que gostasse dele. Os cristãos tinham medo e não gostavam dele. Os judeus não gostavam dele. E os próprios romanos não gostavam dele. E Nero, além de mau, além de toda a sua maldade e sua perseguição aos cristãos, ele era um cara inteligente. Então, qual foi a sacada dele? Ei, romanos, meus súditos, vocês têm feito muitas críticas a mim. Vocês têm reclamado de tudo que tem aqui em Roma. Mas o negócio é o seguinte, eu estou fazendo minha parte, mas esses cristãos, esse pessoal que faz bagunça, é culpa deles. Eles que estão causando problemas aqui em Roma. Vocês lembram dos judeus? Os judeus vinham aqui, ficavam tranquilinho no canto deles, prestavam o seu culto, faziam suas reuniões, mas não dava trabalho nenhum para a gente. Agora, esses cristãos, eles não, eles fazem barulho aqui. Eles estão atrapalhando o meu império. Ou seja, Nero, ele junta o útil ao agradável. E aí, nesse período de Nero, a perseguição aos cristãos em Roma se torna mais intensa. Nesse contexto, Pedro preso, sofrendo num dos maiores tempos de perseguição cristã, ele escreve uma carta e compartilha o seu sofrimento, suas dores, e deixa para a posteridade, e essa carta nós reconhecemos como a carta da esperança. O fato é, o que causava em Pedro, o que fazia e encorajava Pedro a enfrentar os seus problemas e continuar a sua luta, continuar inabalável? Que consciência que despertava em Pedro? O que ele estava vendo que nós não vemos muitas vezes? O que ele estava sentindo que muitas vezes nós não sentimos quando passamos por problemas? Aí, o texto, ele vai nos dar 3 lições para nós percebermos graça em meio ao nosso sofrimento. Perceber a graça de Deus em meio ao seu e o meu sofrimento. E a primeira lição é termos consciência que a nossa esperança é viva. Verso 3: Bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. O lance é assim, agora Pedro sabe que uma pedra removida significou ressurreição. E essa ressurreição significa algo eterno que não vai ter fim. A esperança viva, Jesus Cristo, para Pedro e Paulo, eles têm a consciência de que Jesus jamais vai acabar. Jesus nunca teve início, nunca teve meio e nunca vai ter fim. Jesus sempre esteve com a humanidade e sempre estará com a humanidade, sempre estará com as pessoas. Essa pedra removida significa para Pedro e Paulo que a eternidade chegou para eles. Algo vivo, não há mais uma divindade, um Deus que é adorado, mas não tem vida e que cessou em algum momento histórico. Não, Jesus Cristo ele não acaba, ele não tem fim. Ele é vivo, ele é rocha viva, água viva e ele nunca terá fim. Essa consciência de Pedro e Paulo fazia com que eles tivessem a convicção de que em momento algum eles estariam sozinhos. A minha esperança viva, ela não tem fim, ela não vai acabar nunca, nunca acabará, ela não tem fim. E essa é a promessa de Mateus 28.
Eu estarei convosco todos os dias. Não vai ter um momento que vai acabar que eu não estarei mais com vocês. Eu estarei convosco todos os dias. Porque eu, Jesus Cristo, sou a esperança viva. E quem tem consciência que a sua esperança é viva, é uma pessoa, é uma eternidade, nunca se sentirá desamparado, sempre se sentirá abrigado e confortado por um Deus de amor que se importa e está olhando sim para o seu drama e para o seu sofrimento. Porque Ele é vivo, Ele não morre, Ele jamais morrerá. Jesus Cristo, Ele foi, Ele é e sempre será. Esse teólogo Henry Nouwen, a grande afirmação e o resumo do texto dele, do livro dele, é que ele diz assim, que no meio do seu sofrimento, Deus se revela. Jesus se revela no seu sofrimento, no meio do seu sofrimento. Não pensem vocês, a gente não pensamos que Jesus e Deus só se revela na solução dos nossos problemas. Quando Deus opera um milagre, nos concede vitória, nos resgata do problema, aí nós temos a concepção, Deus se revelou a nós. Mas não, Deus esteve no percurso com você todo o tempo. Sabe por quê? Porque Ele é vivo. Ele não é uma névoa que vai desaparecer. Ele não é um entardecer que vai se tornar noite. Ele sempre estará lá. Pedro e Paulo encaravam seus problemas, Pedro encarava seu sofrimento, porque ele tinha consciência de que Jesus Cristo era vivo e a sua esperança era viva. Se nós abstraímos e absorvemos essa consciência de que Jesus é a esperança viva e não vai acabar, a gente sempre vai se sentir amparado por Deus. Deus não tem fim, gente. Jesus, Ele teve o seu momento histórico na terra, como muitos outros messias e profetas. Mas a diferença é que teve uma pedra removida e lançada para longe. Aí nenhum outro profeta, nenhum outro messias, nenhuma tradição religiosa se compara à ideia de que o Mestre ressuscitou para nos garantir a eternidade. Os filósofos da antiguidade, eles erraram achando que a eternidade era uma parte de uma outra parte, era uma parte diferente da realidade que nós estamos aqui, mas nós, que fomos alcançados pela graça de Deus, nós já vivemos uma realidade eterna, porque o nosso Deus, o nosso Cristo, Ele é vivo e vivo sempre estará. Em segundo, nós enfrentamos o nosso sofrimento quando temos a consciência que a nossa fé e o nosso caráter estão sendo refinados. Verso 7 diz assim: assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resulta em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Há uma analogia com o ouro que passa pelo fogo. E à medida que o ouro passa pelo fogo, ele se torna mais puro e mais valioso. E aí Pedro, ele diz em sua escrita que a nossa fé é muito mais valiosa do que esse ouro puro que passa por fogo. Porque na medida que nós passamos por provações, a nossa fé e o nosso caráter é refinado. Queridos irmãos, você tem um problema, você está passando por um problema, você está enfrentando um problema. E um dia nós queremos ouvir o seu testemunho de que você não se corrompeu para enfrentar o seu problema. Quantas pessoas se ajeitam em esquemas, em negócios ilícitos, dá um jeitinho, se vende, se corrompe para se livrar do problema. Que honra, que dignidade, que testemunho, que louvor, glória tem nisso. Quantas pessoas se perdem no seu caráter, entram em esquemas duvidosos para ver os seus problemas solucionados. Que testemunho diante de Deus você tem? Mas em nome de Jesus, esse seu problema
está refinando o seu caráter, sua fé. Extraordinário vai ser você um dia, quando você passar, quando as suas tempestades passarem, você puder vir aqui na igreja, aqui em cima no púlpito, falar assim: eu não me corrompi, eu não aceitei esquemas, não me vendi, enfrentei o meu sofrimento, o meu problema, mas não me corrompi. Lá em Tiago 1,12 fala: feliz é o homem que passa pela provação com caráter aprovado. Não aceitem nada diferente disso. Não corrompam o seu caráter para ver-se livre de problemas. Aceite o sofrimento, passe pelo sofrimento, viva ele, mas não aceite nenhum esquema. O que você vai dizer para os seus filhos? Filho, filha, foi difícil, o desemprego foi difícil, o pai ficou muito tempo desempregado. O diagnóstico foi duro, foi uma luta travada com muito sofrimento. Mas eu não me corrompi, filho. Irmãos, eu não me corrompi. Deus tratou meu caráter, melhorou, refinou. Não negocie valores para se ver livre de problemas. O seu sofrimento, Deus está refinando sua fé. Está fazendo você ver o que ninguém vê. Ver o mesmo que Pedro e Paulo viu. Sentir o mesmo que Pedro e Paulo sentiram. Ver e sentir o que Cristo sentiu na cruz. Não vou aceitar menos do que o sofrimento. Se for para passar fome, a gente passa fome, mas a gente não corrompe nosso caráter. Porque Deus está tratando o seu caráter e sua fé. Deus está refinando, apurando, desenvolvendo, evoluindo você. Porque sabe, um dia você vai poder contar para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus amigos: olha, foi duro, foi difícil, mas eu passei com um caráter aprovado. Não aceitei nada menos do que isso. Então, ter consciência que a nossa fé e o nosso caráter estão sendo refinados. No ano passado, o Dr. Shed morreu. E eu sei que muitos viram o último vídeo que ele postou. Gente, é um absurdo aquele vídeo. Assim, eu fiquei chocado com aquele vídeo, porque quando ele postou aquele vídeo, eu não tinha certeza se eu tinha tamanha maturidade, tamanha fé para enfrentar o que aquele homem viveu. Aí ele posta um vídeo, já nos últimos dias de vida. Aí ele diz assim no vídeo, ele começa o vídeo dizendo assim: obrigado, irmãos, pelas orações. Estou muito feliz por estar passando por essa prova. Estou muito feliz por estar passando por essa prova. Dr. Shed. E o que nós estamos dizendo para Deus? Deus, obrigado. Porque eu sei que o Senhor é esperança viva. Eu sei que o Senhor está me transformando, o Senhor está promovendo transformação em mim. Eu sei que o Senhor está refinando meu caráter e minha fé. Ou nós estamos perguntando: por que, Deus? Por quê? Por que do sofrimento? O seu sofrimento, o seu problema é uma grande oportunidade de Deus trabalhar e promover transformação na sua vida. Não aceitem nada menos do que um caráter aprovado no fim da sua prova. Não aceitem nada menos que um caráter aprovado no fim da sua tribulação. Porque se passamos com caráter aprovado, aí sim tem glória, tem honra, tem testemunho, tem celebração. Aí tem dança. Aí cessa as lágrimas. Aí tem dança, tem música, tem celebração. Porque passamos sem nos corromper. Ter consciência que a sua fé e o seu caráter estão sendo aprovados e renovados. Terceiro e último. Esse é o primeiro, né? Ter consciência que o mais valioso eu e você já temos: salvação.
O que eu queria dizer, vamos ler o verso 9, verso 10, diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Irmãos, se nada de extraordinário acontecer na sua vida a partir de hoje, vamos considerar o pior cenário possível. Se você sair por essas portas e mais nada de bom acontecer na sua vida, se o seu sofrimento se prolongar, os seus problemas se prolongarem, se a sua vida se tornar mais difícil ainda, eu quero dizer para vocês que o mais valioso você já tem: salvação em Cristo Jesus. E salvação, não há nada mais valioso, não há nada mais necessário, não há nada mais absurdo e extraordinário para o ser humano do que ser salvo em Cristo Jesus. Ter a certeza para onde vai, ter a consciência do que a salvação garantiu. O mais valioso, o mais precioso você já tem. Você foi salvo em Cristo Jesus. Você que nos visita, talvez nada de extraordinário aconteça mais na sua vida, mas você pode desfrutar de algo que é mais valioso, o necessário, a única coisa necessária para o ser humano é salvação em Cristo Jesus. Se os seus problemas ficarem mais difíceis, continue louvando a Deus, porque você é salvo em Cristo Jesus. Se os seus problemas se intensificarem, continue agradecendo, porque você é salvo por Cristo Jesus. E agora, além do horizonte, além do mar, tem muito mais. Além do mar tem um outro lar, tem um outro local onde nós vamos passar a eternidade, porque a salvação nos garantiu. E isso não tem preço, isso não tem negociação, isso não tem discussão. Seja qual for a dificuldade que você está passando, saia por essas portas hoje e fale: eu sou salvo em Cristo Jesus, eu vou para o céu, não tem problema grande para mim não, porque o meu Deus é vivo, e o meu caráter e a minha fé está sendo transformado. Salvação, não há nada mais valioso e precioso para o ser humano, não há nada mais extraordinário que Deus deixou para a humanidade. Salvação por meio da graça, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não há mais um fim no horizonte, há um lar para além dele, há uma eternidade para além de nós, para além do que está dentro de nós, há uma eternidade para além do que nossos olhos podem ver, porque a salvação nos garantiu. Irmãos, nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Não há nada maior do que isso. Não há nada mais poderoso do que isso. Não há nada mais forte do que isso. Não há convicção maior do que essa. Porque agora, aquela esperança viva, aquele que é eterno, ele nos garante algo que também não vai ter fim, a salvação. A salvação, você foi alcançado por algo que não tem fim. Por algo que você não vai deixar em qualquer esquina, por algo que ninguém pode tirar de você. Lá em Romanos 8, 38, 39, diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Uma vez salvos, nos foi garantida uma eternidade que não será revogada jamais. Não importa os problemas, os dramas, as dificuldades que a gente passa, a salvação jamais nos será tirada. O pior mal do mundo, o pior mal da humanidade, nada nos tirará, nada fará menor a nossa salvação. Fomos garantidos na eternidade, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. A salvação. E é algo que nos arremete à eternidade, ao para sempre, que todos aqui se lembram exatamente como foi o dia que foi e da forma que Deus falou com você. Se a gente abrisse aqui o espaço, todos teriam histórias extraordinárias de como Deus os alcançou com salvação. Meus irmãos, não há nada mais poderoso do que salvação. Enquanto nós da IBAGE estivermos pregando salvação em Cristo Jesus, essa igreja vai se manter firme, de portas abertas, libertando as vidas,
alimentando famintos e levando a esperança viva. Enquanto a IBAGE crer no Senhor Jesus Cristo e pregar essa salvação, nós estaremos aqui todos os domingos, firmes e fortes, nos ajudando e nos compadecendo do sofrimento meu e seu, porque a partir de agora, que temos consciência da nossa salvação, o seu sofrimento não é só seu, é meu também, e é de quem está do seu lado. As minhas lágrimas são suas também. Quando eu estiver em pranto, quem vai me chamar para dançar são vocês. E quando algum de vocês estiver em pranto, chorando com problemas, o problema de um é o problema de todos da igreja. Amém? Mas a celebração também vai ser de todos. A vitória vai ser de todos. O milagre vai ser de todos. Porque aqui é a igreja, gente. Aqui não é empresa, não. Aqui não é um clube social. Aqui não é um ajuntamento. Aqui é uma igreja. A igreja daquele que nos salvou. Aquele que disse que juntos somos todos nós. Todos nós somos juntos. Somos um. A partir de agora, o seu sofrimento é um com o meu. A minha dor é um com a sua. Mas a sua alegria eu vou comemorar junto também. Porque a gente é igreja. A gente é igreja. Igreja é lugar de lágrima. Mas igreja é lugar de dança também. E Deus vai transformar o seu pranto em dança. Amém, queridos irmãos? A gente gostaria, nós, como igreja, nós também gostaríamos de dizer para todos, e para você, visitante, que sua vida vai ser exatamente perfeita. A gente gostaria de pregar isso, a gente gostaria de compartilhar isso com você. Você não vai ter problema mais, não. Mas, na verdade, o que nós podemos propor e oferecer para você, querido visitante, é que a sua dor passa a ser nossa também. Ninguém passa despercebido na igreja, ninguém pode passar despercebido. O meu problema não pode passar despercebido na igreja. O seu problema não pode passar despercebido, porque nós somos um agora. Aquele que nos salvou, nos tornou um. Um em dor, um em sofrimento, um em lágrimas, mas um em celebração, um em dança também. Uma vitória. Um é o milagre. Uma é a igreja. E nós somos um. O nosso sofrimento, o seu sofrimento é meu também. E o meu é seu. Amém, queridos? Vamos orar? Em nome de Jesus, esse é o momento que Deus quer falar com você. E nós somos regidos por duas grandes promessas. Eu estarei convosco todos os dias e em breve voltarei. Essa carta de Pedro, se a gente pudesse resumir, ela seria assim: apesar do sofrimento, eu sou salvo e Cristo vai voltar. Apesar do sofrimento, eu sou salvo e Cristo vai voltar. Apesar do seu sofrimento, você é salvo e Cristo vai voltar. Apesar do nosso sofrimento, nós somos salvos e Cristo voltará para buscar todos nós. O resumo da carta de Pedro é essa. E até a segunda promessa se cumprir, o momento que Ele vier nos buscar, o nosso sofrimento aqui é comum, e a gente se ajuda, a gente se cuida, a gente vai se pastorear, a gente vai caminhar, a gente vai entrar por ruas poeiradas, mas vai ter momento que a gente vai celebrar e vai dançar aqui diante de Deus, porque Deus transforma o seu pranto em dança. Transformou dos salmistas, transforma o seu também. Os profetas, eles esperavam ver e não viram. Esse texto que acabamos de ler diz que anjos queriam ter visto e observados, mas nós já temos essa promessa cumprida. Veio esperança viva. Essa esperança viva está refinando nossa fé e nosso caráter. E essa esperança viva
nos garantiu a eternidade por meio da salvação. Em nome de Jesus, até lá, vamos nos cuidar um dos outros, vamos ser igreja, vamos fazer essa igreja como uma grande família em que todos se preocupam e se importam com o sofrimento do outro. O seu sofrimento não é só seu, compartilhe com nós, coloque diante de Deus agora, porque a lágrima que você escorre, eu e o meu irmão precisamos sentir no nosso rosto, porque o seu sofrimento é meu também a partir de agora, que nós somos igreja. Fale com Deus, coloque o seu drama, a sua luta, a sua provação diante dele, e pergunte para ele: Deus, o que o Senhor está querendo transformar em mim? O que o Senhor quer promover em mim? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Deus, qual é a transformação que o Senhor vai gerar na minha vida? Fala com Ele. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Ele espalha o barro que ainda faltava, abre a janela para a luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é. Luz do mundo, água viva, Cristo Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque a experiência, ó Pai, tão sofrida e tão dolorosa de Pedro, de Paulo, faz tanto sentido para nós hoje, Pai.
Deus, olha para o teu povo, Senhor. O Senhor conhece a realidade, o contexto de cada um, e que cada um está sofrendo, Senhor. Deus, o Senhor nos conhece, o Senhor sonda nosso coração. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor revele tua graça no meio do nosso sofrimento. E em nome de Jesus, se você quer ver graça no meio do seu sofrimento, fique em pé, se junte em oração comigo, vamos orar, porque nós somos um. Eu quero sentir a tua dor, sinta a minha dor também. Se é graça que você quer ver na sua luta, vamos orar. Fique em pé, vamos orar juntos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor demonstra graça no nosso sofrimento, Senhor. Deus, obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor não tem fim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre esteve conosco e sempre estará, porque o Senhor é um Deus vivo, é a esperança viva desse povo. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por cada luta que a gente está passando, porque nós sabemos a partir de hoje que o Senhor está promovendo transformação em nós, que o Senhor está nos tornando pessoas melhores, está refinando a nossa fé e o nosso caráter. Deus, nos ajude, ó Pai, a não aceitar nada menos que um caráter aprovado, nada menos que uma fé genuína. Nos ajude, Senhor. Deus, obrigado, ó Pai, porque o mais extraordinário, ó Pai, o mais sublime, o mais incrível, o mais poderoso, o Senhor já nos garantiu salvação por meio do Teu Filho amado. Obrigado porque Ele foi esmagado na cruz. Obrigado, ó Pai, porque Ele se revelou o pão vivo que desceu do céu. Deus, em nome de Jesus, olha para o nosso drama, olha para o nosso sofrimento, Senhor. Deus, nos dá percepções da Tua graça, Senhor. Deus, que amanhã de alguma forma o Senhor faça todos nós perceber a Tua graça no meio da nossa luta. E Deus, nós te pedimos também, não deixe, ó Pai, não permita que a gente faça com que as pessoas passem despercebidas. Deus, que a partir de hoje a dor e o sofrimento do meu próximo seja a minha também. Deus, eu quero ser canal de bênção. Eu quero ser um sinal da graça no meio do sofrimento do meu irmão. Eu quero ser um sinal da graça no meio do sofrimento dos meus familiares, dos meus vizinhos. Revela a graça através das nossas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos leve em paz e segurança, Senhor, convictos de que a Tua graça se revela no meio do sofrimento nosso. Deus, obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor vai nos tirar para uma bela dança, ó Pai, e aquelas lágrimas que a gente escorreu, derramou, ajoelhados no nosso quarto, será uma dança, assim como o Senhor mudou a perspectiva do salmista, muda a nossa também, e transforma, Senhor, o nosso pranto em dança, aleluia. Deus, que seja a mais bela valsa, que seja, Senhor, a mais sublime canção, mas que a gente dance diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor transformou o nosso pranto em dança, aleluia. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, receba nosso louvor, e obrigado por falar conosco, amém. Deus abençoe vocês. Amém, queridos, nós já estamos finalizando o nosso culto. O pastor Marcos, ele está acompanhando a gente online, ele mandou uma mensagem para mim e falou assim, manda um beijo para a minha igreja, já fala que eu estou com saudade. Ele está na Colômbia, fazendo um trabalho lá com a irmã dele, com a nossa missionária, Carmen Lígia, e ele falou assim, que Deus abençoe a celebração de vocês. Eu falei, pastor, eu vou mandar esse beijo no final, porque eu vi a mensagem depois do louvor, mas receba um beijo do nosso pastor, está lá na Colômbia agora, e no final desse mês ele retorna. Amém? Se coloque em pé, nós já vamos terminar. Nós vamos cantar uma música. Enquanto a gente estiver cantando, você pode já cumprimentar a pessoa que está próxima a você. Que o amor de Deus, a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Quero louvar
o que eu quero.